Diante de tantos questionamentos, na dúvida se era ele que dava importância demais, ou os outros que davam importância de menos à qualidade da música que faziam e consumiam, Victor leu em Platão: "Eu conheço um estado pela música que os governantes dão ao povo." Platão falava da música como um elemento fundamental da educação. Então concluiu que realmente era importante saber escolher os alimentos culturais, mas precisava se ater às coisas práticas em função da sobrevivência, e não ia mais dar murro em ponta de facas. A rotina de Victor era uma maratona diária. Morando longe do trabalho, ele enfrentava um percurso de 2 horas e meia, na ida e na volta. Uma odisseia urbana que envolvia ônibus, metrô e trem, cada um com sua própria pulsação caótica. Em meio ao mar de rostos anônimos, ele tomou uma decisão. Aquele tempo, antes perdido em leituras casuais, seria agora um investimento. Um objetivo concreto havia se formado em sua mente: cursar uma faculdade e finalmente mudar de profissão. No trem lotado, pessoas estressadas e ignorantes se incomodavam com Victor. Mesmo em pé, espremido, ele tentava abrir seus cadernos. Empurravam seus livros, hostilizando-o. Parecia que se incomodavam em ver uma pessoa de seu meio querendo progredir. Victor estava fazendo um curso rápido para completar os anos letivos que faltavam em seu currículo, um pré-requisito para a faculdade. Era um curso online. Uma vez ou outra, quando precisava tirar dúvidas, ia presencialmente à escola, mas os professores não tiravam suas dúvidas, apenas davam um crédito e a nota necessária. Era mesmo só o que as pessoas procuravam ali. Em pouco tempo, tinha o diploma necessário para entrar na faculdade. Ficou feliz, pois agora o sonho pesadelo de ser músico profissional encontrava uma saída na vida prática. O otimismo inicial de Victor, no entanto, começou a se dissipar como névoa. Ele, que já havia se aventurado no mundo da computação de forma autodidata, criando um oráculo em um curso básico de programação, esperava da faculdade um porto seguro para suas dúvidas e um mapa para organizar o conhecimento fragmentado que acumulara. A realidade, porém, se mostrou uma caricatura de suas expectativas. A mediocridade do corpo docente era palpável. Muitos dos professores não eram da área, pareciam figuras deslocadas, preenchendo uma lacuna em suas próprias carreiras incertas. O professor de matemática, um físico teórico com uma aura de instabilidade psicológica, era o exemplo mais gritante. Intimidado pela indisciplina da turma, ele abdicara de seu papel. Sua aula consistia em sentar-se à mesa em silêncio, esperando que algum aluno se aproximasse para tirar uma dúvida pontual. Havia 2 tipos de alunos: os que estavam ali porque escolheram aquele curso entre outros, sem saber porquê, e outro grupo de pessoas que já trabalhavam na área, mas precisavam de um diploma para valorizar seus currículos. Estes últimos, assim como Victor, não tinham paciência para a enrolação que era aquele curso. Por isso, ficavam fazendo bagunça, até jogando cartas e gritando dentro da sala. Ninguém tinha coragem de repreendê-los. Vendo isso e percebendo o prejuízo que a situação causaria, Victor interpelou o professor. "Você poderia dar aula?" O professor respondeu: "Vem aqui que eu tiro suas dúvidas." Victor retrucou: "Não quero tirar dúvidas, quero ter aulas." O professor insistiu: "Estou dando aula." Victor foi firme: "Não, você está dando assistência. Eu quero aula. Não tenho dúvidas, tenho vontade de aprender." O professor perguntou: "Mas como posso dar aula se as pessoas não param de falar e não me respeitam?" E Victor respondeu com clareza: "Mande-os para fora da sala." Nesse momento, o clima pesou. A turma da bagunça ficou contrariada, mas não quis discutir com Victor. O professor continuou do mesmo modo. Victor então foi até a sala do coordenador e falou da situação. O coordenador explicou que aquela era a pior turma e que nada podia fazer.
Victor, indignado, disse que estava pagando aquele curso com muito esforço, que precisava tirar proveito daquilo. Você quer que eu saia daqui com um diploma sem saber nada? O coordenador resolveu então ir até a sala e falar com todos. A turma se voltou contra Victor. O clima pesou muito a partir dali. Na aula de banco de dados, o professor ensinou um conceito do qual Victor tinha muita dúvida havia muito tempo. Quando o professor explicou, Victor teve um insight incrível e foi falar com ele sobre aquilo. O professor, outro com aparentes problemas psicológicos, achou que Victor estava debochando dele e começou a persegui-lo, deixando claro que Victor se daria mal em sua disciplina. Havia necessidade de fazer outras atividades e entre elas podia ser o coral. Victor se interessou, mas quando chegou lá, viu que ninguém lia a partitura, que era uma coisa que ele queria desenvolver. O repertório era pura lavagem cerebral, reforçando paradigmas políticos ultrapassados e fracassados. Victor ficou surpreso, achou que nunca mais teria que ouvir, muito menos cantar, aquelas músicas panfletárias. Quando foi ver o repertório, era realmente só aquilo. E o professor alegava que era para que aquilo nunca fosse esquecido. Enfim, era pura política fora de propósito. O professor de sistemas era muito simpático e comentou que tinha uma escola de informática que faliu, o que deixou Victor desconfiado de sua competência. A desilusão se aprofundava a cada dia. Victor logo percebeu que nem as aulas de reforço seriam capazes de preencher o vazio pedagógico daquela instituição. A faculdade parecia uma linha de montagem de profissionais, onde mesmo o aluno mais brilhante estava fadado a se tornar um mero operador de tecnologias importadas, sem a profundidade necessária para a verdadeira criação. Foi nesse período que ele iniciou um estágio em uma fábrica de aplicativos para celulares, a grande febre da época. O ambiente era vibrante e caótico, um contraste com a monotonia da universidade. Sua primeira tarefa o intrigou: criar personagens não jogáveis. Como Victor não era muito afeito a games eletrônicos, achou bem curiosa essa questão. Personagens ou coisas que ficam dentro do jogo sem o controle do jogador, que às vezes precisa desviar, destruir ou tomar alguma atitude com relação a eles. O que ele recebia de informações para sua criação era a aparência, o comportamento, suas reações, entre outras coisas. Na maioria das vezes, eles serviam para atrapalhar quem estava querendo evoluir na etapa do jogo. Sua mente, sempre propensa a criar associações, começou a tecer uma perigosa e reveladora metáfora. Ele passou a enxergar os padrões de comportamento dos personagens não jogáveis refletidos na maioria das pessoas ao seu redor. Assim como os personagens do jogo, as pessoas comuns pareciam presas em seus loops, suas rotinas pré-programadas. Elas fazem parte do cenário, estão lá antes de você chegar, e a interação com elas é inevitável para quem busca progredir. Mas o seu progresso, a sua jornada, só interessa a você. Para elas, sua ambição é uma anomalia, uma perturbação no código. Inconscientemente, muitas vezes, elas se tornam obstáculos. Você é o elemento inesperado na vida delas, e reter o seu avanço se torna uma espécie de entretenimento, uma forma de validar a própria inércia. Quando você finalmente as ultrapassa, a vida delas parece perder momentaneamente o sentido, até que o próximo jogador apareça. Elas não são más, apenas programadas. E essa programação, por mais frustrante que seja, torna o jogo mais desafiador, mais significativo. Obriga o jogador a se aprimorar, a sair de cada fase mais forte, mais astuto, mesmo que, no processo, perca alguns pedaços de si mesmo. Victor pensou em quanta gente parece viver assim, parado, conformado em uma posição desconfortável, mas sem ver condição de sair dali, achando ser ilusão tudo que não é aquela situação,
procurando em tudo justificativas para se manter ali, fazendo parte daquela paisagem estática. Mesmo parecendo uma fatalidade, essa unanimidade é uma escolha das pessoas de permanecer nesse estado. Para ser bom ou ruim, é necessário primeiro estar acordado, perceber que há um jogo, um sentido, pessoas seguindo ou tentando seguir o sentido rumo à próxima etapa. Que estar bem adaptado a uma sociedade doente pode ser relativamente confortável por um tempo, mas alguém, a pessoa ou a sociedade, por fim alcançará uma nova etapa e quem não acompanhar ficará para trás. Nascer, crescer, se alimentar e reproduzir é o grande ideal de uma ameba. Podemos entender como as coisas são e aprender a lidar com elas, ou podemos fazer com que as coisas sejam da melhor maneira. A vida é dinâmica, só funciona em movimento. Procurar estabilidade na vida é procurar a morte. A natureza descarta o que é estático. Além do mais, havia a opção dos personagens aparecerem ou não, atuando mesmo sem aparecerem. A analogia disso com a vida real fez Victor pensar por meses e mais à frente tirará conclusões sobre. Aos poucos, Victor percebeu que havia desenvolvido bem mais pesquisando por si mesmo do que na universidade. E que ali, tudo o que conseguiria se esforçasse muito para agradar os professores com ritos idiotas era um diploma que o habilitaria a ser operador de tecnologias vindas de fora, sem nunca ter a oportunidade de ser criativo naquilo. Parte por culpa da universidade, que era fraca, e parte por culpa de Victor, que nunca tinha conseguido seguir as primeiras séries do ensino e, portanto, estava despreparado para seguir uma escola de bom nível, mesmo se pudesse pagar. Agora sim, Victor se sentia completamente perdido. Quando abandonou a escola, perdeu o passo. Tudo ficou mais difícil para o mercado de trabalho. Sua esperança era a música, mas essa também obedecia a uma lógica perversa do mercado, triturando a arte. A tecnologia estava na mão de poucas empresas de fora do país e era preciso estudar fora se quisesse realmente dominar, ou seria apenas um apertador de parafusos. Victor queria ser um apertador de parafusos, até por sobrevivência, mas sempre fazia uma pergunta errada. Ou não conseguia fingir respeito às autoridades. Enfim, não concluiu a faculdade. Ele fazia trabalhos freelancer de programação, mas não conseguia um emprego na área. Nessa época, o que estava possibilitando algum ganho era desenhar para uns amigos que trabalhavam com moda e esporte. Com esse pessoal, soube de uma exposição da qual eles participavam e se interessou. Um novo caminho talvez se abria no horizonte.